Convido você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus, a carta de 1 a Pedro, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a igreja. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, para que não vos interrompam as vossas orações. Eu não sei se você percebeu, mas nós lemos 7 versículos. Dos 7 versículos, quantos versículos o apóstolo Pedro fala para as mulheres? 6 versículos. E apenas um versículo fala para os homens. Olha aí. 6 versículos fala para as mulheres e um fala para os homens. Por quê? Porque para as mulheres precisa explicar bastante. Brincadeira. Precisa falar bastante. A mulher gosta do quê? De falar e ouvir. E o homem, como que você fala com o homem? É mais direto, é mais pontual, é mais claro. Ó, é assim, 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 tá certo? Beleza? Combinado? Tá bom. A mulher não, olha, eu fui lá, falei com ele, ela falou comigo, e o que você disse? Não, e o que você falou? E o que foi? É assim, a mulher, ela vai na manchete toda e o homem vai só no título. No título. E fala tantas verdades quanto falou para as mulheres. Se nós olharmos aqui o nosso texto, no começo, Pedro, nos temas anteriores que ele trata, capítulo 2, versículo de 3 a 17, fala a relação social e política. Capítulo 2, 18 a 20, ele fala sobre o trabalho. No capítulo 2, 21 a 25, até o término desse capítulo 2, ele fala sobre o Cristo, o padrão de conduta e a forma que ele trabalha. Pedro inicia o capítulo 3 falando do relacionamento entre marido e mulher. Algo que é primoroso para as nossas vidas, é o relacionamento. É como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, com o outro. O ser humano foi feito por Deus um ser relacional, um ser que se relaciona. E isso vem de Deus para nós, para a nossa vida. Porque Deus é um ser relacional. É Deus Pai, Deus Filho e Deus
Espírito Santo, e os três são um e se relacionam perfeitamente entre si. Relacionamento é uma ligação afetiva, profissional ou até de amizade entre pessoas que se unem com o mesmo objetivo, com o mesmo interesse, e interesse. Há relacionamento no trabalho, na sociedade, na família. Nós nos relacionamos em várias esferas da nossa vida. Nos relacionamos de forma muito prazerosa, intensa ou lastimável. Algumas pessoas têm um relacionamento lastimável e não têm cuidado do seu relacionamento conjugal para que esse deixe de ser um sofrimento e se torne alegria e paz. Ontem eu assustei o pessoal da confraternização lá do ECC, no Encontro de Casais com Cristo. Falei que eu sonho que um dia o Ministério ECC não venha mais existir. E aí alguns quase caíram da cadeira, né? Por causa do seu objetivo, de não precisar mais de pessoas cuidando de casamento do outro, precisando de ajudar o outro no seu relacionamento. Pela objetividade não ser mais necessária. Até então, até esse dia chegar, o dia da glória, né? Nós não vamos mais precisar pregar a palavra, porque vamos ouvir direto do Senhor. Não precisaremos mais evangelizar, porque todos serão o povo do Senhor. Nós estaremos num lugar onde não tem mais tristeza, choro, ranger de dente, enfermidade, dor no pé, dor na coluna, dor, não vai mais ter. Então não vai precisar mais de médico. Se você está estudando, não vai precisar mais de dentista, não vai precisar mais nada disso. Por quê? Porque não vai ter mais sofrimento. Esse dia vai chegar um dia, mas não é agora. Até então, os relacionamentos precisam de cuidado. Até então, nós vamos observar que a palavra do Senhor Deus nos exorta a cuidarmos do relacionamento entre marido e esposa, entre pai e filhos, entre filhos e pais, entre marido e mulher. A Bíblia nos dá essa confrontação com a palavra do Senhor, nosso Deus, pela necessidade de cuidarmos. Tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo vai tratar sobre o relacionamento e vai investir tempo em dar orientação para que esses casamentos, esses relacionamentos entre marido e mulher seja saudável e não sofrível. No mundo plural, no mundo líquido, onde tudo pode, onde tudo é aceitável, onde tudo está valendo, onde só basta a felicidade do ser humano, faça o que você quiser, é mais urgente, é mais necessário pregar o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo e pregar o padrão que o Senhor Deus quer para cada um de nós, como homens e mulheres. Tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro investiram tempo e escreveram muitas instruções sobre como a esposa e o marido devem proceder no casamento. Esses irmãos escreveram porque a unidade familiar é o tijolo que constrói uma construção e uma sociedade saudável. Mas o cimento que une esse tijolo é o relacionamento saudável entre marido e mulher, entre homem e mulher. Nosso tema, marido e sua família. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a mulher cristã. Veja só os versículos 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. E é interessante que aqui o texto nos fala algo que nos chama muito a atenção. Mulheres sendo igualmente submissas, e aqui a palavra submissão já ressalta aos nossos ouvidos, mas ele continua, para que o seu marido, se não confessa a palavra, se não é ganho pela palavra, venha a ser ganho sem palavra nenhuma.
E aqui é um desafio para a mulher, né? Porque a mulher gosta muito de falar, de relacionar, de estar falando. E ela, pela palavra, quer ganhar o seu marido. Pela palavra, quer falar as verdades. Mas o texto, de forma muito clara, diz: olha, mulheres, preste atenção, faça mais, haja mais, caminhe mais, dê um passo a mais. Para quê? Para que você venha ganhar sem palavras. Venha ganhar sem palavras. Você pode estar pensando assim: pastor, mas falando já é difícil, aquele homem se converter. Imagina se não falar. O que vai ser? O que vai ser? Não é assim mesmo. A palavra de Deus é verdadeira, não passa e não acaba. Não é o teu caso, que é um caso excepcional, diferente, que você tem que falar e falar e falar e falar. Mas é sempre o caso de descansar no Senhor e buscar na paz do Senhor. Deus nos dá. Mas ele vem primeiramente um conceito fundamental, que é o conceito da submissão. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Pedro não está ordenando uma obediência cega. Uma obediência cega, uma escravidão imposta por alguém sem caráter. Pedro não está colocando aqui que a mulher é submissa em todos os casos e em todas as formas. A submissão bíblica é e foi usada muitas vezes para a opressão da mulher. Eu estou mandando, sou teu marido, você tem que fazer porque a Bíblia diz que você tem que me obedecer. E por muitas vezes e de muitas formas, mulheres foram obrigadas e foram convencidas a agir de forma pecaminosa por causa que o marido estava mandando. Pelo contrário, a palavra de Deus não fala isso. Muitas vezes os homens carrascos agiram com crueldade para oprimir as mulheres. E aqui eu quero abordar algumas coisas que submissão não é. O que a submissão não é? Competição de quem pode mais e quem pode menos. Imposição de quem pode mais e quem pode mesmo. Rivalidade. Eu sou mais, você é menos. Opressão, não é opressão. Desvalor e muito menos subserviência, a obediência sem limites. A obediência tem um limite. Qual que é o limite? O limite do correto, do santo e do que agrada a Deus. Atos capítulo 5, versículo 29, fala assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa o quê? Obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O importante é a nossa consciência com o Senhor, mas a obediência clara e santa no Senhor. A mulher não deve ser submissa às coisas que ferem as coisas de Deus. Pelo contrário, as mulheres não podem ser submissas no que fere e tange no errado do que a lei proíbe. Então, o que é submissão? Submissão é proteção. Submissão é proteção. Submissão é função. É organização. Cada um nos seus afazeres, cada um na sua função, realizando a obra da forma correta. E essa palavra submissão, ela vem da parte militar para com agora o civil, mas quando ela é usada no militar, ela é usada em imposição, mas quando ela vem para o civil, ela é usada com o sentido de não imposição, mas de conquista. Ou seja, o marido, porque ama a sua esposa, conquista a submissão dela. Ama a sua esposa e agora a esposa é conquistada pelos laços do amor a se submeter, a se colocar, a andar junto e a não ser menor, não ser maior, mas andar do lado do seu marido, andando junto os dois em uma só carne.
em uma só carne. Isso é submissão. Mas também ele fala sobre a mulher que é uma mulher cristã que evangeliza através das suas ações, sem palavra. Mas aqui é a conduta que vai falar mais alto. É a mulher que mostra a sua diferença, mostra a transformação na sua vida, do seu caráter, pela conduta santa que ela assim realiza no seu dia a dia. Mostrando quem ela se tornou, quem ela era, quem ela se tornou por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes não é a argumentação que leva a maior transformação, mas sim a maior atitude de caminhar e obediência no amor do Senhor Jesus Cristo. Atitudes de uma mulher que ganha o seu marido, e aqui eu quero colocar algumas, é a submissão, a compreensão, o amor, a bondade e a paciência. Mulheres, você tem uma força enorme na sua vida e através de você. Mas você perde a força quando você não é submissa, quando você não compreende, quando você não demonstra amor, quando você não é bondosa, quando você não é paciente, que você estoura e assim deixa de andar com bondade e misericórdia. A beleza da mulher, sim, a beleza dessa mulher cristã, ela não é algo exterior, mas é algo interior. É algo exterior e não algo interior. Veja só os versículos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, o coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é a maior beleza para a mulher? O exterior ou o interior? Aí você pode perguntar assim, pastor, a resposta politicamente cristã é qual? O interior. Mas, quando eu olho no espelho, eu gosto de ver o quê? O exterior. Quando a mulher olha no espelho e vê aqueles cabelinhos brancos, o que ela faz? Né? Quando ela tem muito cabelo, ela vai e já arranca aquele fio de cabelo, porque ela não quer ver o fio de cabelo branco. Quando ela olha no espelho, ela vê aquelas ruguinhas aqui no canto, aqui, ó, né? E o que ela faz? Nossa, eu preciso de um creme, olha como é que está minha pele, como é que está minha mão seca. Né? Vai lá na loja e compra os cremes, assim por diante. Sim, o apóstolo Pedro não está falando que a mulher não pode cuidar do seu exterior. Presta atenção nisso, mulheradas, e vocês homens também. A palavra de Deus não vai proibir você de se maquiar, de ficar bonita, de ficar agradável, de se olhar no espelho e ver que você está apresentável para o seu marido. Então, fique firme, vai no propósito, né? Vai no propósito, leva o cartão de crédito, né? E fique bonito para o seu marido. Fique bonita para o seu marido. Esse é o papel. Não é errado você passar a maquiagem, não é errado você passar um batom, não é errado você pintar o cabelo, não é errado. O que ele está fazendo é uma comparação do que tem maior valor. O que ele está comparando é o que é melhor, é a aparência ou é o interior. O que eu devo investir tempo? Sim, eu devo investir tempo na minha beleza, né? Cortando o cabelo, e ninguém reclama do meu cabelo hoje, por favor, que está grande, né? Mas olha só, mas olhando o que está externo, o que é maior e melhor é o interno. Ele não está falando que você não deva se cuidar, e passar um creme, e ir no salão de beleza, se arrumar, se ficar bonita. Uma boa roupa, se vestir bem e agradável. Mas ele está dizendo, olha, você que está vendo o exterior,
Parece muito bom e muito legal. Mas maior do que isso, maior do que o exterior, é o que está dentro, é o coração, é esse homem que está lá dentro. E aqui ele fala justamente essa questão aqui, ele fala desse homem interno que está no coração dessa mulher, é o ser interior do seu coração e da sua alma. Lá no Paraná a gente falava, e tinha uma frasezinha, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Tá vendo? Lá no Paraná e aqui em São Paulo também fala. Por quê? Porque o que está dentro não se compra. O que está dentro não tem cartão de crédito que possa pagar. O que está dentro é o que move o meu coração e o teu coração. O que está dentro é o que faz a diferença na hora da tempestade. O que está dentro é o que faz diferença quando nós acordamos de manhã, aonde aquele cheirinho da nossa boca não está tão agradável, o cabelo não está tão arrumado, né? Aquele negocinho que fica no olho quando a gente está dormindo, você está meio ressaltado, né? Não, pelo contrário, isso é exterior, o interior não muda. O interior não muda. Diga de passagem, o exterior ele acaba, mas o interior ele volta para o Senhor, e está no Senhor, e glorifica o nome do Senhor. É isso que Pedro está falando, o que importa é o coração, o que importa é o que está lá dentro, mas você deve se cuidar sim, é verdade. Mulher presbiteriana tem que ser bonita, né? Todas têm que ser bonitas. Muitas mulheres gastam horas e horas no salão de beleza, fazendo unhas, cabelos, passam a manhã inteira no salão de beleza, mas não oram nem 5 minutos. Mas não para 5 minutos para ler a Bíblia. Não intercede pelo seu marido, não vai à igreja, não busca o Senhor. E diz que não tem tempo, mas gasta tempo no salão. Não tem dinheiro para dar uma oferta, para missões ou para sustentar o reino do Senhor, mas gasta no salão, ou gasta com suas belezas internas ou externas, mas não investe no reino de Deus. Mulheres, atento pelo que o Senhor Deus está falando, atento pelo que o Senhor Deus quer das nossas vidas e corações. Pedro falou desse homem interior do coração. É a pessoa oculta do coração numa tradução literal. A pessoa oculta do coração. É como se a mulher tivesse uma pessoa oculta lá dentro do coração. É como a palavra de Deus fala que esse coração pode ser enganoso. Pode estar forjando as tuas atitudes para aquilo que passa e acaba, para aquilo que os anos vão corroendo momento após momento e mudando o propósito da sua vida e do seu coração. A pessoa oculta não se vê, mas as joias se veem. Para quem você, mulher, está vivendo? Para se autoagradar e agradar as pessoas, ou para agradar ao Senhor nosso Deus? Se for para o Senhor nosso Deus, você tem que tirar tempo para oração, para a busca da palavra, tempo de intimidade com o Senhor. Se for para só o exterior, então você tem que tirar mais tempo para salão de belezas, coisas que passam e que acabam. E aí não tem fim. Atento para isso. Olhe para Jesus, porque ele falou lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando nós corremos atrás do vento, vamos ficar cansados, desanimados, ofegantes, sem alegria. Mas busque no Senhor essa humildade de coração a cada dia. Mas também, em segundo lugar, se marido e mulher, vou falar sobre o marido cristão.
Veja o versículo 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vivei a vida comum do lar, é o que o apóstolo Pedro está trazendo aqui. Vivei a vida comum do lar. Vivendo juntos, e aqui numa tradução é vivendo junto à mesma casa. Vivendo junto na mesma casa, como marido e mulher. A vida comum do lar é viver junto na mesma casa. E aqui dá uma impressão da vida comum do lar, da impressão daquele negócio meio monótono, né? Daquele negócio meio do dia a dia, vai, almoço, café da manhã, almoço e janta, café da manhã, almoço e janta. Não é só isso que ele está dizendo, mas é uma vida. É a vida comum do lar, é viver junto com a sua esposa e envelhecer junto com ela. Envelhecer junto com ela. Muito bonito quando nós vemos os casaizinhos novos, né? Aí tem a Amanda e o Lucas, aí novinho. Talvez seja o casal mais novo. A Jo e o Edson não estão aqui. Mas olha só, os casais novos que casam e vão envelhecendo junto, e depois nós olhamos ali os casais que já estão mais tempo juntos. Por quê? Porque estão vivendo a vida comum do lar, junto um com o outro. Isso é graça, é amor divino. A ideia aqui é coabitar. A ideia aqui é viver, estar junto. Indica uma mútua comunhão de bens, de pessoas, com prazeres e harmonia. Isso envolve o relacionamento em todas as áreas, inclusive as relações sexuais. Inclusive as suas relações sexuais. Envolve todas as áreas. Veja só Efésios capítulo 5, versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Esse homem é convocado a deixar, essa mulher é convocada a deixar para viver a vida com o seu marido, com a sua esposa. E esse homem é chamado para cuidar da esposa como a parte mais frágil. E a parte mais frágil aqui, ele não está dizendo o intelectual, nem o espiritual, nem o emocional, mas está dizendo aqui, a palavra dá uma relação de físico. É o de físico. Isso é importante ressaltar, porque nesse mundo que nós estamos vivendo, os homens têm cada dia mais se tornado homens mais frágeis. Homens mais frágeis. Homens que correm da barata, né? Homens que correm do rato, né? Homens que não pregam um martelo, não batem um prego, homens que não batem um prego. Aí surgem as profissões, marido de aluguel, né? Marido de aluguel. Por quê? Porque deixamos de ensinar nossos filhos a bater um prego, a soltar um parafuso, a pegar uma chave Phillips, pega uma chave Phillips, pega um alicate, é esse. Não é esse, é alicate, meu jovem. Pega uma chave Phillips, que é essa daqui, que tem o triângulozinho lá. E eu lembro quando meu pai me ensinava essas coisas no passado. Você, pai, tem que ensinar o seu filho a ser aquele que vai estar correndo atrás da barata, ou a barata correndo atrás dele, não importa. Uma hora ele vai pisar nela, né? Se vir voando ainda, pega uma raquete, alguma coisa, né? Mas faça, proteja. Você é o guerreiro do seu lar, ou será o guerreiro da sua casa. A palavra de Deus fala que quando o ladrão vai entrar, ele primeiro tem que passar por quem? Pelo guerreiro. Não é a Amazonas, né? Não é a Xia que vai sair de lá, né? Não, pelo contrário, é o homem que vai surgir
e vai ser aquele que vai enfrentar os perigos e os problemas para proteger a sua esposa, porque ela é a parte mais frágil. Meus amados irmãos, esse papel foi dado aos homens. Nós gostamos mais daquela parte, né? Sede submissos, mulheres, né? Mas essa parte, proteja, ampare. Vamos lá, vamos ser esse homem que vai cuidar dessa mulher que Deus lhe deu. Veja só 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E é pior do que os descrentes. Rapaz, você já pensou nisso? Se você não cuida, marido, se você não cuida da sua mulher, se você não cuida do seu filho, da sua filha, você é um pior do que um descrente. Isso aqui é pesado, isso aqui é difícil. Por quê? Porque o marido é para proteger a mulher e não para brigar com ela. O marido é para proteger essa esposa e amá-la e protegê-la no Senhor, mas em especial cuidar da própria casa, porque senão nós vamos ser como os piores, pior do que os descrentes, pior do que os gentios que não têm o Senhor. Por que vai ser pior? Porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei do amor de Deus e não faço por negligência. Homens, vamos ser esses homens que têm esse discernimento, essa paz, esse amor para fazer o que Deus nos chamou. E ele fala também sobre esse discernimento. E esse discernimento é conhecimento. O homem é diferente de uma mulher. A mulher é bem diferente do homem. Compara o organismo, compara as máquinas para você ver. É muito diferente. Tanto no linguajar, no vestir, no proceder, no caminhar, é diferente. Pedro mostra que o marido deve aprender a cuidar da esposa e entendê-la. Entender nas suas variações de humor, porque tem períodos do mês que tudo vira, né? Tudo transforma. Tudo que era doce vira amargo, tudo que era amargo vira doce. E ele tem que aprender isso aí, que se levar um chocolatezinho ajuda, né? Leva um chocolatezinho, dá uma ajudada lá, dá uma maneirada na circunstância, né? Saber a hora que pode caminhar um pouco mais, pode caminhar um pouco menos. Mas saber que essa mulher tem sentimentos. E que conforme ele fala, ele vai ferir o sentimento dela. Ah, mas eu só falei que não tinha dinheiro, ou que estava caro aquilo lá. Não, você falou que ela não valia aquilo lá. É diferente. Eu tenho uma ilustração uma vez, bem rapidinho, nosso horário está bem avançado já, mas que o casal estava andando na rua, estava meio brigado, tinha discutido. Aí daqui a pouco ele olha uma sorveteria, que eles já fazia tempo que ia naquela sorveteria, nunca mais foram. Ele parou e falou assim, olhou para ela, falou, amor, vamos na sorveteria? Aí ele deu um passo, né? De paz. Ai, vamos, faz tanto tempo que a gente não vai nessa sorveteria. E foram. Sentaram lá, pegaram o cardápio, ela pediu uma banana split. Sabe o que é banana split? Só os mais velhos sabem. Os mais novos não sabem. Só o mais velho sabe. 3 bolas, 2 bananas, uns creme em cima, 2 palitinhos, é banana split. E ele olha e fala, nossa, R$25 uma banana split? O que a mulher pensou? A mulher pensou, esse homem não tem jeito mesmo, só pensa em dinheiro. O que o homem falou? Nossa, como que aumentou? Não foi isso que ele falou? Ele só falou isso, nossa, como ficou caro esse negócio.
esse homem não pensa mais nada, só pensa em dinheiro, só quer isso, quer isso. É isso, meus irmãos. Homens, aprenda a ouvir os sentimentos e aprenda que as palavras, elas vão tocar em sentimentos e feridas. Aprenda isso. Você vai viver melhor. Também saiba que as mulheres têm medo e que você deve ouvir o coração delas e falar ao coração da esposa. Aprenda isso. Proteger é isso. Mas também ele fala ter consideração, respeitar os sentimentos. Muitos maridos fazem pouco caso do sentimento da esposa. Você quer, mas você quer porque você quer, eu não quero isso, eu quero diferente. Mas veja só, Colossenses capítulo 3, versículo 19. Marido, amai vossa esposa e não as trateis com amargura. E não as trateis com amargura. Marido, amai a vossa esposa e não as tratei com amargura, com rancor, com ódio, com esfriamento. Mas deve fazer o quê? Amar. Então, se você estava pensando em dar um gelão nela nessa noite, né? Você vai fazer o quê? Chama ela para a sorveteria, né? Vai pagar um banana split para ela lá, né? É isso? Trate ela com amor e não com amargura. Amargo já basta o jiló, né, irmãos? Já basta o jiló. Mas trate ela com ternura, com brandeza, de forma branda, amorosa. Trate ela assim. Porque ela vai refletir o quê? Com amor. Cabe a você, homem, a dar o passo do amor. Quero concluir nossa mensagem dessa noite. O homem e a mulher foram formados no casamento e para formar um casamento, para fortalecer a graça, o amor, para ser um lugar da unidade, da paz e da compreensão. O homem foi chamado por Deus para ser instrumento e instrumentalidade na vida da esposa, para ser bênção na vida dela e agir com bondade na sua vida e em seu coração. Você, homem, é o papel fundamental nesse casamento, lutando pelo teu casamento, não aceitando as derrotas, não aceitando as dores, não aceitando o medo, não aceitando menos do que o que Deus propõe para você. Deus tem um casamento abençoado para você seguir, amar e viver em paz, em unidade e criar os seus filhos na paz. Mas saiba, para isso tem trabalho árduo, dedicação e esforço. Ser casado não é apenas ter relações sexuais, ou apenas ter um lugar para chegar, ou dormir abraçadinho. Não. Ser casado é passar por momentos alegres, tristes, outros amargos, outros muito doces. Mas ser casado é uma das melhores coisas que tem na vida. Você que ainda não casou, procure com amor, com dedicação, com esforço no Senhor. Não deixe o mundo te convencer que você pode casar com qualquer pessoa, crente ou não crente. Mas sirva ao Senhor Jesus Cristo e procure uma esposa, um marido que confesse a mesma fé que você. Não entre no jugo desigual, mas sirva ao Senhor Jesus com dedicação e esforço. Você que é casado, não pense que separar é a solução. Não pense que separar é a solução. Pelo contrário, separar é a complicação da sua vida. Mas caminhe com o Senhor e glorifique o nome do Senhor em todo o tempo. Deus fez uma aliança com você e com sua esposa. Dedique essa aliança, cuide dela com um tesouro que Deus lhe dá a cada dia, a cada momento. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Nós vamos deixar o cântico final, tá? O nosso horário está avançado, a gente vai tirar esse cântico aí.
Baixa sua cabeça, nós vamos orar. Pai de amor, eu quero, diante do Senhor, clamar bênção sobre cada família, cada lar aqui constituído. Pai de amor, quero pedir que o Senhor derrame graça sobre os lares, os fortaleça, os guarde no amor e no temor do Senhor Jesus. É o Senhor, ó Pai, que une homens e mulheres para que esses venham viver bem, criar seus filhos num lugar de proteção, de amor, de paz. Quero, Pai, pedir que o Senhor cuide para que isso não seja apenas um sonho, algo irreal, algo distante, mas que seja uma verdade, que seja algo pleno, algo permanente em cada coração, em cada vida. Tem misericórdia, Pai, de nós, que nós sejamos, ó Deus, instrumento do Senhor na vida do nosso cônjuge, que sejamos instrumento do Senhor na vida dos nossos filhos. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.